Uma dúvida que está circulando na internet. Luigi Francesconi, o fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil, foi um maçom? Isso é verdade ou mentira? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou apresentador do canal Atalaia. Além disso, também me identifico como pesquisador do campo ítalo-americano pentecostal. Fiquei mais de 30 anos na CCB, onde 20 eu dediquei pesquisando tudo sobre esse sistema religioso. Assim, como se iniciou a CCB no Brasil e, principalmente, quem foi de fato o seu fundador, o imigrante italiano conhecido como Luigi Francesconi. Então, foram 2 décadas pesquisando e eu posso afirmar para vocês que Luigi Francesconi, ele foi membro da maçonaria operativa dos Estados Unidos. A turma está confundindo sua profissão, que é mosaísta, com pedreiro maçom. Não. Por causa dessa confusão, eu vou tentar explicar quais informações nós temos sobre o envolvimento de Luigi Francesconi com a maçonaria lá dos Estados Unidos. Vamos lá. No ano de 2018, alguns parentes de Luigi Francesconi, que ainda estavam vivos, resolveram participar de entrevistas a canais de internet e também para uma emissora de TV italiana, onde ali foi exposta informações pessoais desse homem e também sobre sua biografia. Então, eu separei conteúdo de 2 entrevistas, inclusive eu tenho elas armazenadas nos meus computadores. Ainda não divulguei porque acredito que não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que só Deus para libertar aqueles que estão presos às mentiras desse sistema religioso. Então, eu vou compartilhar com vocês informações passadas nas entrevistas, na qual eu entendo como de grande relevância. A primeira delas, o nome Luiz Franciscon, a qual a Irmandade conhece, não existe. O verdadeiro é Luigi Francesconi. Acredito que trocaram o nome desse missionário para dificultar investigações sobre a sua trajetória histórica. Essa é o primeiro. A segunda, Luigi Francesconi nunca saiu da Itália e nem dos Estados Unidos para fundar a CCB. O motivo dele deixar o seu país de origem foi em busca de trabalho, ou seja, condições de vida melhor. E também para fugir da guerra. Terceiro, Luigi Francesconi só conseguiu sobreviver nos Estados Unidos graças à ajuda da maçonaria. Quarto, quando Luigi Francesconi chegou nos Estados Unidos, ele fez amizade com 2 pastores, Michele Nadi e o pastor valdecense Teófilo Gil. Além de pastores, ambos eram maçons, ou seja, pertenciam ao alto escalão da maçonaria. Um deles também italiano. Quarto, Luigi Francesconi, ao reclamar de suas condições
financeiras para esses homens, eles perguntaram assim: qual a sua profissão? Aí ele falou: mosaísta. Ah, é? Então nós vamos ajudar você a conseguir o seu primeiro emprego em solo americano. Imediatamente, Luigi Franciscone foi contratado pela maçonaria dos Estados Unidos para trabalhar nesses 3 lugares. Isso que eu estou falando agora, essas informações foram faladas, ou melhor, passadas lá nas entrevistas. Então, o primeiro lugar que Luigi Franciscone trabalhou para a maçonaria é em reforma de lojas maçônicas. O segundo, em um cemitério de Chicago, construindo e reformando jazigos para maçons falecidos. Terceiro, em um hospital de Illinois, mantido pela maçonaria. Depois de um tempo trabalhando para a maçonaria, segundo um parente dele, o Daniel Luigi Franciscone Jr., o seu neto, Luigi Franciscone foi influenciado, ou seja, atraído e convidado para fazer parte da ordem, onde ele aceitou. Nessa altura do campeonato, Luigi Franciscone já tinha se envolvido com o pentecostalismo, junto com alguns pastores de lá, fundou uma igreja chamada Chiesa Presbiteriana Italiana, onde ali ele exerceu o cargo de pastor, pedia e obrigava o dízimo, ainda pediu os dizimistas de mordomos, e também já era um maçom e também pedreiro da maçonaria. Tem pessoas aí confundindo a profissão de Luigi Franciscone como mosaísta com maçom. Não é isso, ok? A informação que correu lá nas entrevistas é diferente. Eu vou tentar explicar. Pedreiro, por que Luigi Franciscone se tornou um pedreiro maçom? Então, porque ele trabalhou para a maçonaria, construindo símbolos ocultistas. E maçom, porque também ele resolveu ingressar nela. O Luigi Franciscone ficou na maçonaria até os últimos dias da sua vida. As suas missões pentecostais foram financiadas por maçons de lá. Esse homem ele não tinha condições financeiras de viajar por mais de 30 países. Só no Brasil ele veio 11 vezes. Cada país que ele pisava para onde os seus pés, ele fundava uma igreja com praca e doutrina diferente, depois abandonava e ia embora. Lá nos Estados Unidos, Luigi Franciscone, ele foi doutrinado por pastores maçons, Daniel Berg, Gunnar Vigren e também Charles Fox Parham. Luigi Franciscone também fez um curso de teologia em um seminário maçônico. Por que eu sei de todas essas informações? Então, porque eu sou pesquisador pentecostal. Essa é uma dádiva que Deus me deu. Aqui não é só título de atalaia. Através da minha perseverança, eu consegui informações privilegiadas sobre quem foi de fato Franciscone, o que ele fez em vida, principalmente dentro do campo eclesiástico. Os hinos da CCB, sua origem. Então, eles não têm nada de revelação de Deus, ou seja, aquela história que o ministério contou em dias de culto, que foram os anjos que falaram nos ouvidos dos servos de Deus como deveriam ser escritos as letras e tons de melodias. Os hinos da CCB foram trazidos dos Estados Unidos, pelo Luigi Franciscone. Quando esses hinos chegaram aqui, eles estavam em 2 idiomas, língua inglesa e italiana. E a origem desses hinos, a verdadeira origem, eles foram criados por compositores maçons norte-americanos. A CCB do Brás e alguns irmãos nossos que são historiadores, infelizmente, estão sendo usados para poder esconder esses fatos. Bom,
eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida, né? Mas o pouco que me resta, eu estou usando para ajudar os meus irmãos da CCB. Então, outra informação importante. Qual ordem maçônica Luigi Franciscone pertenceu lá nos Estados Unidos? Maçonaria operativa. Recomendo que a Irmandade da CCB e pessoas que são pesquisadores igual a eu, né, vai lá no gigante Google, ou pode ser aqui nessa rede social, né, e digita lá na barra de pesquisas, maçonaria operativa. Dá enter no teclado, no teclado virtual do seu celular, aí vocês vão ter informações mais detalhadas sobre isso. Maçonaria operativa é o maçom que, além de ser maçom, ele tem um emprego formal na maçonaria, por isso que é maçom e pedreiro da maçonaria. Não seja enganado por canais da CCB, passadores de pano, que estão usando até IA para poder fazer cair por terra essas informações que eu estou passando. Tá? A Irmandade tem a sorte, né, que eu sou o único crítico. Aliás, tem outros críticos que teve acesso a esse material sobre a verdadeira biografia de Luigi Franciscone, mas não falam sobre o assunto. Diretamente não, falam de forma velada. Né? Já eu falo de forma aberta, para vocês entenderem. Luigi Franciscone foi maçom? Infelizmente sim. Ele foi maçom e pedreiro da maçonaria. E aí? Para fechar esse vídeo, você que está aqui nessa rede social, né, gravando os vídeos para tentar fazer cair por terra, né, as informações preciosas, eu falo, fique sabendo que eu tenho como provar. Eu tenho armazenado aqui. Inclusive, um desses vídeos, eu apelidei ele de depressão. Né? Causa até uma depressão, um mal-estar aqui dentro. Né? Você ouvindo parentes de Franciscone falando que esse homem ele foi um maçom. Né? Um maçom lá nos Estados Unidos. E que ele só conseguiu sobreviver naquele lugar porque trabalhou para a maçonaria. E que as suas missões pentecostais, tudo foi a maçonaria. Tudo que Luigi Franciscone fez tem os dedos da maçonaria. Até os hinos dessa igreja. Tudo. Algumas doutrinas seguidas pela Irmandade, que parecem o Evangelho, mas na verdade são ensinamentos maçônicos. Deixa eu ver se consigo ler, mas acho que eu já fechei a página aqui. Essa é uma teologia maçônica de Luigi Franciscone, que é a doutrina das obras, né, ele introduziu na CCB a crença que a nossa salvação pode ser alcançada através de méritos humanos, que é salvação por obras. Né, e levando milhões, através dessa heresia, levando milhões de almas a acreditar que o sacrifício de Cristo foi em vão e ele pode se salvar. Através de fidelidade religiosa, usos, costumes, formalismo, enfim, essas crenças vãs. Tá ok? Então, não creia em falsas biografias. Receba de graça isso que eu estou passando aqui. Tá ok? Sabe quanto custa uma biografia de Luigi Franciscone por aí? Uma falsa biografia, né? Um pacote de inverdades, um arquivozinho PDF com um monte de bobagem, mentira, apresentando esse homem como um servo de Deus. Sabe quanto custa? De 111 a 131 reais. Sabe quanto custa essa biografia verdadeira que eu estou passando para vocês aqui? Nada. Nada. Não cobro nada. Não peço inscritos, não peço Pix, não peço, aqui não tem
membro especial. Tudo que eu divulgo é de forma gratuita, sem fins lucrativos, não peço nada. Lembrando, não tenho nada contra canais de críticos ou defensores da CCB que pedem ajuda para poder manter, né, o seu trabalho. Só que aqui no Ministério de Atalaia não tem renda. Eu arco com todas as despesas do meu próprio bolso. Eu tive que fazer upgrade nos meus computadores, colocar HDs com maior capacidade de armazenamento, melhorar a memória, enfim. Teve alguns que teve que ser substituídos. Nem compensou fazer upgrade. Para quê? Para armazenar informações históricas, né? E aos poucos, sim, expondo elas nos meus vídeos. Outra coisa para fechar esse vídeo. Eu não tenho intenção nenhuma de atacar a fé das pessoas ou tirar o povo da CCB. O Ministério de Atalaia, ele é aquele que avisa, né? A CCB do Brás, ela infelizmente criou muita história mística sobre o seu sistema religioso, né? E o resultado é esse: Deus levantando os seus atalaias. É uma pena. Esses homens, eles podiam vir a público e falar, ó, aproveitar o culto online, né? Em vez de ficar pedindo dinheiro, abrir o jogo, ó, Irmandade. O Luiz Franciscone, ele teve problemas com a justiça lá nos Estados Unidos. Foi preso, fez coisa errada e foi preso. Aí veio aqui ao Brasil e fundou essa igreja, na qual nós apelidamos de Graça Maravilhosa. Ó, Irmandade, Luiz Franciscone também, né? Para sobreviver lá nos Estados Unidos, ele teve que se envolver com maçonaria. Se ele não fizesse isso, ele ia comer o quê? O problema é que ele gostou muito da maçonaria e resolveu fazer parte dela, né? Maçonaria operativa. O gosto dele foi no atacado, né? Depois do tempo que ele ingressou na maçonaria, ele viajou até o seu país de origem e convidou os seus parentes homens para poder fazer parte dela. Aí todos os homens da família de Franciscone se tornaram maçons. E bem-sucedidos. Tem como refutar essas informações que eu estou passando para vocês? Não tem. Então, ó, estão usando até IA, inteligência artificial, para poder chamar a atenção da Irmandade lá e escutar vídeos falando que Luiz Franciscone nunca foi maçom. Meu irmão, esses templos físicos com símbolos maçônicos, alguns deles é a ideia de Luiz Franciscone, que ele copiou lá do templo maçônico de Chicago. Olha que sorte. Antes de falecer, parentes de Franciscone deram entrevistas e contaram toda a verdade, fazendo cair por terra a historinha mística contada pela CCB do Brás. Deus mandou um de seus servos vir ao Brasil. Deus mandou, as autoridades da Argentina mandaram, deportaram um charlatão para o Brasil, e aqui eles, não tinha internet, não tinha crítico, não tinha pesquisador, não tinha nada. Quem ia saber que ele tinha acabado de sair da cadeia? Ah, vou fundar mais uma igreja. Aí fundou a CCB. E o povo está ali, achando que está servindo a Deus. Quem é o pai da mentira, segundo a Bíblia? É o diabo. De onde procede a mentira? Do diabo. E por que a CCB, que se diz a tão correta, usou da mentira por mais de 100 anos? Quando eu uso a sigla CCB, estou me referindo à CCB do Brás, mas de forma abreviada. O vídeo não ficar cansativo. Usou da mentira, olha o resultado. De um lado, o Mão Rafael cortando, trazendo à tona informações, que desconstrói mitos. Do outro,
críticos, um grande conhecimento bíblico, verdadeiros teólogos, evangelistas, ensinando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu também falo do Senhor, com todo respeito, o Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Irmandade ACB, mais uma vez, e conhecereis a verdade vos libertará. Ficará de fora quem ama e pratica a mentira. Um abraço.